Vamos começar. Sim? É o capítulo 6, que ainda não tínhamos visto, que é a predestinação e a segunda vinda. Predestinação quer dizer destino já fixado. Ora, esse destino é só a vontade de Deus é predestinada. A ação do homem não pode ser predestinada porque depende do livre-arbítrio de cada um. Se realmente fôssemos obrigados a seguir alguma coisa, obrigados, não era realmente uma ação livre, por isso não tinha valor. Por isso, nos países onde não é possível seguir senão a diretiva do líder ditador, esse país não é livre. E por isso Deus não queria formar uma sociedade onde todos se sentiam obrigados. Obrigados não. Portanto, vamos começar. Esta controvérsia teológica sobre a predestinação tem gerado uma confusão na vida religiosa de muitas pessoas. Na Bíblia encontra-se muitos versículos que são frequentemente interpretados com o sentido de que na vida de uma pessoa tudo acontece conforme predestinado por Deus. A prosperidade e o declínio, a felicidade e a miséria, a salvação e a condenação, bem como a ascensão e declínio das nações. Na Bíblia afirma que tudo é predestinado. Isso o que é que significa? Significa que o homem não pode usar o seu livre-arbítrio. E é por isso que muitos teólogos interpretam que a queda do homem já estava predestinada. Imaginem. Então quer dizer, Deus planeou já tudo o que aconteceu. Isto é incrivelmente uma coisa sem sentido nenhum. Não. Todavia, também na Bíblia nós podemos encontrar evidências suficientes para refutar a doutrina da predestinação absoluta. Existe uma ampla base na Bíblia para justificar ambas as doutrinas divergentes, por causa disso. Portanto, primeiro ponto, a predestinação da vontade de Deus. Deus não pode cumprir a sua finalidade da criação devido à queda humana. Com efeito, a vontade de Deus relativamente à sua providência para a humanidade caída continua a ser a realização da finalidade da criação. Essa finalidade da criação é absoluta, mas ninguém está obrigado a seguir, senão livremente, se quiser. É por isso que a queda do homem aconteceu devido ao livre-arbítrio. Neste sentido, a vontade de Deus é alcançar
a restauração devido à queda, devido ao não cumprimento do seu plano original que o homem não seguiu. Deus bem avisou, dizendo: não comais do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrereis. Portanto, Deus não queria, porém não impediu. Portanto, Deus é um ser absoluto, único, eterno e imutável. E, portanto, a sua vontade também é absoluta, única, eterna e imutável. Portanto, a finalidade da criação também deve, pois, ser naturalmente, porque a vontade de Deus também é absoluta, única e imutável. Por mais que Satanás impeça a vontade de Deus, será vitoriosa. Portanto, a predestinação da vontade de Deus é absoluta. Isto é o que acabamos de dizer. Segunda secção, a predestinação do modo como a vontade de Deus é cumprida. Embora a vontade de Deus para realizar esta finalidade através da providência e da restauração seja absoluta e externa à influência humana, a sua realização exige necessariamente o cumprimento da porção de responsabilidade do homem. Entre aspas, a impotência de Deus é a parte de responsabilidade que compete ao homem para que a sua vontade absoluta, eterna e imutável seja cumprida. Por isso, nós temos, infelizmente, o poder de impedir que a vontade de Deus se cumpra. Está certo? É terrível, não é? Por um lado, é terrível. Mas, por outro lado, é óbvio, é evidente, não há outra solução. Porque ou é imposto obrigatoriamente, ou então deixa livre-arbítrio à escolha da pessoa. Não há outra terceira via. Está certo assim? É? Não há terceira via. Portanto, a primeira está excluída porque Deus não força nada. Porque Deus é amor. E o amor não é obrigado, pois não. É? Podemos obrigar alguém a amar? Por isso Deus não pode obrigar a que os seus filhos cumpram a sua vontade. É o melhor para os filhos. Mas os filhos, se não quiserem, o problema não foi o não querer. O problema foi a malvadez de Lúcifer. Lúcifer seduziu e enganou Eva. Mentiu. Portanto, não foi Adão e Eva dizer assim: Deus quer isto, mas eu não quero. Não. Foi Lúcifer que enganou, seduziu e Eva caiu redondamente. Portanto, a vontade de Deus só pode ser cumprida se o homem fizer a sua parte de responsabilidade, que o cumprimento da responsabilidade humana dá o valor ao homem. Por isso é que, se pudermos fazer números
a responsabilidade de Deus é 95%, mas a responsabilidade humana é 5%. Quando estas duas responsabilidades são cumpridas, a vontade de Deus se cumpre. Por isso, Deus não podia fazer mais fácil o caminho. Não é? Cá está. Os 100% é igual 95% da responsabilidade do homem, de Deus, e 5% da responsabilidade humana. Eis porque, sem o homem cumprir a sua responsabilidade, não é possível a vontade de Deus se cumprir. E é por isso que quem tem uma visão ditatorial diz que realmente Deus não é poderoso. Porque eles entendem que o poderoso é aquele que quer que a sua vontade seja feita. Deus quer que a sua vontade seja feita livremente. Não há força, como os ditadores fazem. É por isso que muitas interpretações da Bíblia são realmente muito confusas e, por vezes, enganadoras. Os seres humanos, portanto, os seus 5% equivalem a 100% do nosso esforço. Exatamente. Portanto, a predestinação da realização da vontade de Deus é condicional. Porquê? Não só depende de Deus, mas depende também do homem. Está certo? Até aqui? Secção 3. Predestinação dos seres humanos. Adão e Eva deviam tornar-se os bons antepassados da humanidade sob a condição de cumprirem a sua responsabilidade, que era obedecer ao mandamento de Deus de não comer o fruto. Não era para a eternidade, não comer do fruto eternamente. Era durante o período de crescimento apenas. Depois de atingir a perfeição, podiam comer o fruto à vontade, que não tinha problema. Está bem até aqui? Está certo? Era só durante o período de crescimento. Portanto, neste contexto, Deus não predestinou em absoluto que Adão e Eva viriam a ser os nossos bons antepassados. Não podiam. Tinha de ser cumprida a responsabilidade humana. Embora Deus predestine alguém, e ao longo da história nós vimos, Deus predestinou tanta gente. Em primeiro lugar, Adão e Eva. Falharam. Depois, Noé. Infelizmente, alguém da família de Noé falhou, não se uniu com o seu pai, teve vergonha dele. Depois, em Abraão, a mesma coisa. Falhou no sacrifício, mas, porque era o terceiro tentativo de Deus, ele procurou realmente que nessa família, a extensão de Abraão, Isaac, Jacob, pudesse realmente ser realizada a vontade de Deus com o pagamento de indemnização de vida de 400 anos, de indemnização pela falha em não cumprir o pedido que Deus tinha feito a Abraão. Portanto,
embora Deus predestine alguém para uma missão particular, os 95% de responsabilidade de Deus e os 5% de responsabilidade da pessoa têm de ser realizadas em conjunto. Têm de ser realizados em conjunto. Antes que a pessoa possa completar a missão que lhe foi dada a cumprir a vontade de Deus. Portanto, o que tem falhado, e é por isso que ontem também estamos a ver a repetição da história. A história repete-se. E por causa de quê? Porque não foram cumpridos o que era da responsabilidade humana e então vai voltar em circunstâncias diferentes, em alturas diferentes, mas todavia vai-se repetir os mesmos factos para que sejam cumpridos. Por isso a história repete-se. Se a pessoa não completar a sua responsabilidade, ela não se pode tornar a pessoa que Deus desejava que ela fosse. Por isso, a predestinação dos seres humanos é condicional também. Depende do cumprimento ou não da sua responsabilidade, que corresponde a uma porção pequena em relação à responsabilidade de Deus, 5%. A predestinação dos seres humanos, portanto, é condicional. Agora vamos falar sobre a providência da salvação, ou melhor, a providência de Deus para a salvação. Dá a impressão que a providência para salvar Deus. A providência não é para salvar Deus, é a providência de Deus para salvação. A providência da salvação começa num ponto, alargando-se gradualmente até cobrir o todo. Neste sentido, na providência da salvação, Deus predestina, antes de mais, uma pessoa para ser a figura central. E só depois é que lhe atribui uma missão. Quais são as qualificações necessárias para uma pessoa merecer tal chamamento? Primeiro, tem de nascer no seio do povo escolhido. Segundo, tem de descender de uma linhagem ancestral com muitas boas realizações. Terceiro, tem de reunir as condições de caráter requeridas. Quarto, deve desenvolver as qualidades necessárias durante a juventude. Quinto, viver no tempo e lugar mais adequados às suas necessidades, às necessidades de Deus. São estas 5 qualificações. Agora, secção 4. Na carta de São Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte: porque os que de antemão conheceu, Deus conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E àqueles que justificou,
também os glorificou. Nenhum de nós nasceu porque quis. Por isso, nós precisamos de antepassados bons antepassados. E nós nascemos não porque nós quisemos, nós nascemos e temos a possibilidade, com as qualificações que nós adquirimos dos nossos antepassados, podermos ser chamados por Deus para cumprir uma missão. Deus predestina aqueles que Ele conhece e depois chama-os para cumprirem um propósito da providência. Chamar a pessoa faz parte da responsabilidade de Deus, não da responsabilidade humana. Mas só quando a pessoa completa a sua responsabilidade, depois de ser chamada por Deus, é que Deus, a justifica. Portanto, a predestinação de Deus relativamente à glorificação de um indivíduo está assim dependente do cumprimento da porção de responsabilidade humana. As pessoas como João Calvino, falámos ontem, na França, defenderam a doutrina da predestinação absoluta e total, sendo ainda uma doutrina bastante considerada nos nossos dias. Portanto, estava predestinado que Adão e Eva caíssem, estava predestinado que Jesus não cumprisse a sua missão. Mas como? Onde é que está a responsabilidade humana? São estes desvios se seguram a uma passagem bíblica e não apoiam num contexto completo da Bíblia. Pessoas como João Calvino defendem a doutrina da predestinação absoluta e total, sendo ainda uma doutrina bastante considerada ainda nos nossos dias. Eles sustentavam essa doutrina porque acreditavam erradamente que a realização da vontade de Deus dependia apenas do poder e da obra de Deus. Estão a seguir? Estão a seguir isto? Eles ignoravam o verdadeiro relacionamento entre a porção de responsabilidade de Deus e a porção de responsabilidade humana no cumprimento da finalidade da providência da restauração. Portanto, os dois tipos de profecias em relação ao Messias. Em relação ao Messias, diz assim, Jesus falava no reino dos céus e só começou a falar da sua morte depois do evento no Monte da Transfiguração. Foi o encontro com Moisés e Elias, e aí eles, Moisés e Elias, disseram a Jesus a sua nova missão. Teria de morrer. Jesus falava do reino dos céus, mas falou ao ladrão da direita sobre o paraíso, quando esse ladrão lhe disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus não pôde
instaurar o reino do céu na terra, devido à falta de fé do povo judeu, a começar por João Batista, que começou a acreditar inicialmente, mas depois perdeu a fé. E o povo de Israel seguiu realmente o mesmo rumo que João Batista fez. Portanto, evidência, a salvação pela cruz foi apenas salvação espiritual. 2000 anos depois, e o ser humano continua a sofrer fisicamente, embora na esperança da salvação após a morte. Por isso, os cristãos acreditam que estamos a sofrer muito aqui durante a vida, mas quando morrermos vamos para o reino do céu. Uma boa consolação, mas ao mesmo tempo é uma grande desilusão, porque quando forem para o reino do céu, quando morrerem, não vão encontrar o reino do céu, mas o máximo dos máximos é o paraíso. Porque enquanto não for eliminado o pecado original, não há reino do céu. Portanto, 2000 anos depois e o ser humano continua a sofrer fisicamente, embora na esperança da salvação após a morte. Diga-me. Mas qual é a diferença essencial entre o reino do céu e o paraíso? É muito diferente. Se formos pensar que o mundo espiritual tem também divisões, etapas. Não é? A primeira é todas as pessoas que viveram no tempo antes de Jesus vir e que seguiam os 10 mandamentos. Eles morrem, pessoas justas, boas, todavia vão para um nível da formação do nível espiritual. Aí são os espíritos formam. Depois, aqueles que aceitaram e viveram a verdade que Jesus trouxe, eles, quando morrem, o máximo é para onde Jesus foi. Jesus foi para o paraíso, que é a segunda etapa, o segundo nível do mundo espiritual. E o reino do céu é a terceira etapa, que é o aperfeiçoamento, o nível de aperfeiçoamento do mundo espiritual, que são as pessoas sem pecado original. São aqueles que receberam, renasceram através do Messias. Por isso é que nosso Pai dizia, neste momento o reino do céu está vazio. Porquê? Porque não tem ninguém que lhe foi tirado o pecado original. Até Jesus está no paraíso. E ele não pode subir. Está certo o que tem aqui? Jesus então não pode Respondi. subir. Jesus então não pode ir para o reino do céu. É? Jesus não pode ir para o reino do céu. Pode. Porquê? Deus, depois, para todas as pessoas que morreram sem poderem renascer, foram para o mundo espiritual e estão lá a aguardar a segunda vinda de Cristo. Então, quando a segunda vinda de Cristo vem, também está escrito isto na Bíblia, os espíritos descem. E o que é que fazem? Porque é só aqui na Terra que nós podemos crescer através das boas obras. No mundo espiritual não há crescimento em si. Para as pessoas no mundo que morreram, vão para o mundo espiritual, elas têm de descer em espírito e colaborar com as pessoas na Terra que estão no mesmo nível do que elas, e trabalhando com elas, as pessoas da Terra vão crescendo e as pessoas do mundo espiritual que estão a trabalhar com elas também vão crescendo. Está certo assim? Sim. É? Por isso é que as pessoas
que realmente morreram e não conheceram o princípio divino, não conheceram os verdadeiros pais, elas têm de descer agora e trabalhar connosco, que conhecemos e sabemos da verdade. Por isso, eu ontem eu queria trazer-vos um conjunto de afirmações do verdadeiro Pai, mas não consegui, mas estava a ler e ele dizia que no mundo espiritual, para avançar, para cumprirmos o que nós não fizemos aqui na Terra, similarmente, podemos dizer, leva milhões de anos. Porquê? Se nós temos um corpo, o corpo é nosso, nós podemos controlá-lo, dominá-lo. Mas quando eu venho à Terra, eu tenho de pedir esmola. Por favor, faz isto. Faz, porque se tu fizeres, eu também adquiro benefício. E a pessoa diz assim, vai pregar para outro lado, que eu não quero. Então o que é que ela vai? Vai ter com outro. E o outro também diz assim, não tenho tempo, eu não quero fazer nada disso. Porquê? O corpo da pessoa não lhe pertence a esse espírito que desce do mundo espiritual, não lhe pertence. Portanto, ele torna-se um mendigo aqui na Terra, a pedir. E diz assim, ele fez uma vez uma coisa, condescendeu com o pedido do Espírito, mas depois na outra já não condescendeu, não quer fazer. O coitado está sempre impedido, está sempre dependente da pessoa na Terra. Compreendeis? Por isso, que importância, que coisa boa nós conhecermos a verdade enquanto estamos ainda na Terra com o nosso corpo físico. Coisa fantástica. Podermos cumprir o ideal de Deus na Terra com o nosso corpo físico. Crescer, desenvolver, maturar, até atingir o estado em que nós podemos receber a bênção do matrimónio e podemos multiplicar filhos, de acordo com a segunda vontade de Deus. E terceira, depois podermos ter o poder de dominar todas as coisas. 3 bênçãos são precisas cumprir aqui na Terra, foi da vontade de Deus, não foi invenção de ninguém. Está certo? Deus disse, crescei, multiplicai e dominai. Por isso, o dominar é o terceiro. Ou seja, uma vez que nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus e depois adquirimos a qualificação de pais, tal como Deus é Pai, só depois de termos os nossos filhos é que temos a qualificação para a terceira, dominar todas as coisas. Todas as coisas querem vir para os filhos de Deus. Todas desejam. Por isso, não haverá miséria, fome. Está certo? Porque Deus deu todas as coisas. Nós não criamos nada. Ele deu-nos todas as coisas depois de nos qualificarmos para sermos verdadeiros filhos de Deus. Como verdadeiros filhos, somos verdadeiros herdeiros das obras que Deus fez. Está certo? Portanto, o plano de Deus é formidável. Ninguém era capaz de fazer um plano tão seguro e tão certo como este. As 3 grandes bênçãos. Tem alguma pergunta? Diga. O Sr. Liberto estava a falar do nível do espírito de forma. Existe abaixo do espírito de forma ou não? Existe. Existe. Existe, como se chama, o nível das pessoas que realmente não fizeram nada por ignorância e por
falta de vontade também de serem pessoas boas, justas. E por isso essas pessoas ficam a um nível abaixo do estado de formação. Não têm nome, não é? Enquanto que as pessoas que viveram de acordo com os 10 mandamentos que é do Antigo Testamento, elas vão para o nível de formação e têm o nome de Espírito Forma. Enquanto que os espíritos que viveram de acordo com a palavra que Jesus trouxe, então eles vão para um nível e chamam-se para um nível de segundo nível de crescimento, que se chama espíritos vida. E depois aqueles que realmente cumpriram e viveram de acordo com a verdade absoluta, eterna de Deus, princípio divino, e que se tornaram encarnação de Deus, eles vão para o terceiro nível de crescimento, e chamam-se espíritos divinos. Não é assim? Os divinos. E no mundo espiritual negativo, no inferno, também tem esses 3 estágios? O inferno, o lugar baixo, ou seja, é o lugar onde os espíritos nem têm forma, não é? Portanto, é um estado muito baixo. Compreende? Por isso é que chamam o inferno. Vais para o inferno, não é? E nós o que imaginamos? O inferno é um lugar onde existe fogo, onde as pessoas sofrem terrivelmente lá, cheias de lume. Nunca consome. É um fogo que queima e não consome. Nunca ficam sem nada. Isso realmente é nível espiritual. Esse sofrimento do fogo, etc., é nível interior, não físico. Porque o nosso corpo espiritual não se consome com o fogo. Está bem? Mais alguma pergunta? Eis porque São Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero, mas sim o mal que não quero. Qual é essa situação? O que é isto? Qual é esta situação? Isto é a situação do homem que tem pecado original. São Paulo não tinha renascido através de Jesus e da sua esposa. Ele renasceu através de Jesus e do Espírito Santo. Portanto, foi só um renascimento espiritual. Mas o seu corpo, cá está. Mas eu faço aquilo que não quero. Esta é a situação do homem da queda. Eu disse, não quero fazer isso. Mas depois vejo-me eu a fazer. Então eu disse que não queria fazer e estou a fazer. Mas que é isto? Por isso, Jesus disse, conhecendo a situação do homem da queda, que é esta, porque eu não faço o bem que quero, mas sim o mal que não quero, Jesus, quando vem, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é contradição. Eis porque nós precisamos muito de oração. E também Jesus disse, quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Já está. A necessidade só depois de nascer
nós podemos realmente ir para o reino de Deus. E o reino do céu, o reino de Deus, é primeiramente estabelecido na terra. Deus criou Adão e Eva na terra. Adão e Eva pecaram na terra. Então é na terra que nós temos de fazer um trabalho da restauração. Restaurar, renascer na terra. Todos aqueles que morreram sem terem eliminado o pecado original vão para o mundo espiritual e ficam lá à espera e depois lá são ditos: tu não podes ir para o reino do céu. Tu tens de ir para a terra outra vez. Mas eu já estive lá na terra. Pois, mas não fizeste aquilo que devias fazer. E tens de fazer. É lá na terra. Aqui não podes. O que é que acham? No mundo espiritual não há favores debaixo da mesa. Compreende? Mas eu sou filho de... Eu fiz isso. Eu também, mas não fizeste o que devias fazer. Tens de fazer. Portanto, quem não renascer, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que razão as pessoas caídas devem nascer de novo? Jesus então disse, e João escreveu essas palavras, e que diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que era uma pessoa já com certa idade, perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? Podia nascer milhões de vezes até, mas não era esse renascimento que Jesus estava a falar. Era o nascimento através de pais sem pecado. E o Nicodemos, se pudesse voltar a criança e nascer de novo da sua mãe e do seu pai, não tinha nada de anormal. Continuava a ser uma pessoa que precisava de renascer através de verdadeiros pais, sem pecado original. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Portanto, a teoria da enxertia é esta: eu sou, diz Jesus, eu sou a videira e vós sois os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porém sem mim nada podeis fazer. Jesus está a dizer que se não renasceres através de mim, não vos tornares os meus filhos sem pecado, não podeis realmente fazer nada. Isto é o que os verdadeiros pais também estão a dizer. Com a diferença que no tempo de Jesus estava só. Não tinha esposa. Mas na segunda vinda de Cristo é para realizar o que na primeira vinda não foi possível. Portanto, Adão e Eva tornaram-se pais de maldade. Multiplicaram filhos de maldade. Agora é necessário renascer de novo. Em Isaías diz: porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade?
E João diz, vós tendes por pai, Jesus disse, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Eis porque nós precisamos de renascer, porque temos falsos pais. Satanás. Satanás quer que nós renasçamos, que nós cortemos a linhagem com ele. Não quer. Não quer. Ele está agarrado, agarra-se com todas as forças. Mas nós temos de ter mais força que Satanás. Se não tivermos mais força do que ele. E qual é a força? De onde vem essa força? Da união com Deus, a união com os verdadeiros pais, com o amor verdadeiro. Satanás é eliminado. Não consegue. Na Bíblia está escrito que o Messias Jesus viria como o verdadeiro Pai. Somente que, infelizmente, ele não pôde concretizar essa profecia porque ele não pôde encontrar a sua esposa antes de morrer. E, por causa disso, a segunda vinda tornou-se necessária para podermos nascer de novo através dos verdadeiros pais, do verdadeiro Adão e Eva. Portanto, Jesus só pôde dar salvação espiritual porque ele não teve a família ideal na Terra para que ele pudesse dar filhos e pudesse fazer renascer os filhos mortos, que são toda a humanidade, em filhos de bondade. Não pôde. Só pôde dar renascimento espiritual através de Jesus e o Espírito Santo. Falei ontem da descida do Espírito Santo e de Pentecostes. Foi realmente os discípulos renasceram espiritualmente. O medo que os dominava desapareceu e eles foram todos para a linha da frente dar testemunho da verdade que Jesus lhe tinha dito e tornaram-se todos mártires. Não tiveram medo de morrer. Mas quando Jesus foi apanhado e foi levado para a cruz, todos tiveram medo de morrer. E por isso foram todos esconder-se num lugar protegido. Com a descida do Espírito Santo, eles deixaram de ter medo. Está bem? Portanto, quando nós acreditamos em Jesus como Salvador, pela inspiração do Espírito Santo, recebemos o amor de verdadeiros pais espirituais, Jesus e o Espírito Santo, que é o amor dos pais espirituais que é gerado através da ação de dar e receber entre Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo desempenha o papel de mãe verdadeira espiritual. Através deste amor é infundido em nós uma nova vida e o nosso espírito renasce como novo. Isto é o renascimento espiritual. Está certo?
Portanto, no entanto, quando Adão e Eva caíram, eles formaram uma fundação de 4 posições com Satanás no seu centro. Isto é, formaram uma trindade caída com Satanás. Isto quer dizer que a trindade original não foi cumprida. Por isso, ficamos debaixo do domínio de Satanás. Jesus e Espírito Santo, em unidade com Deus, só podiam formar uma trindade espiritual. Eles só podiam cumprir a missão de verdadeiros pais espirituais. Cristo deve voltar na forma de um homem físico e encontrar a sua esposa. Juntos formarão na terra uma trindade perfeita com Deus, tornando-se verdadeiros pais, quer espiritual, quer fisicamente. Eles darão renascimento espiritual e físico às pessoas caídas, removendo e eliminando o seu pecado original para poderem formar na terra trindades com Deus no seu centro. Quando perguntamos a um cristão o que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus? Resposta. Mas então, se estamos dizendo Deus, depois Jesus, depois Espírito Santo, Deus outra vez, é um espírito feminino que trabalha com Jesus como mãe espiritual. Mas o cristianismo não sabe isso. Porque deve a segunda vinda ser através de um homem que nasce na terra? Para o cumprimento da finalidade da criação. Para Deus criou Adão e Eva na terra. Por isso, a recriação na terra tem de ser através de um homem, de uma mulher na terra que cumpram a vontade de Deus. Isto é a razão para a segunda vinda de Cristo. A salvação é igual a restauração. Por isso, a realização das 3 grandes bênçãos dentro do plano de Deus é o caminho para a pessoa realmente ficar salva completamente, física e espiritualmente. Como reconhecer então o Messias? Pelos frutos o conhecereis. Jesus disse-lhes uma parábola aos seus discípulos: olhai para a figueira e para todas as árvores, onde já têm rebentos, vós sabeis por vós mesmos, vendo-os, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando?
aparecer a missão de unificar as religiões, as ciências, as políticas numa unidade de cooperação e as famílias, os povos e as nações entrarem e procurarem o estado de paz, centrados em valores universais. Então, nas várias áreas da atividade religiosa, ético-familiar, económica, relações internacionais, os meios de comunicação, humanitária, cultural e académica, essas várias atividades, tudo isso. Por isso, com todas estas atividades, a promoção do respeito e cooperação interreligiosa, promoção do casamento e família, pureza, fidelidade e valores universais, casamentos interculturais, interraciais e internacionais. É a nova linhagem. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que é que acham disto? Os cristãos interpretaram isso simbolicamente através da hóstia e do vinho sagrado, que fazem através da missa. Todavia, não é isso que Jesus dizia. Quer dizer, se vós não encarnais aquilo que eu vos ensinei, se vós não seguirdes o meu exemplo de ação, quer dizer, se vós não beberdes o meu sangue, isto é, se nós não, a carne e o sangue fazem parte de mim como ser humano, todavia eu sou a essência, sou a palavra de Deus. E por isso essa palavra tem de ser comida e bebida. Isto simboliza o que Jesus, ou melhor, isto significa o que Jesus quis dizer: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, nunca teremos vida em nós. Quer dizer, renascer. O processo, conhecem o processo de enxertia? Não conhecem? Por exemplo, eu tenho uma semente de uma laranja, vou pôr na terra. Essa semente frutifica, ou melhor, se desperta, começa a crescer, porém não dá fruto. Sabiam? Não dá. Então o que é que eu tenho de fazer? Tenho de tirar um rebento de uma laranjeira que dá laranjas e chegar a esta plantinha que eu gostei e fazer um enxertia, tomar este enxerto, eu tomar este rebento e enxertar nesta árvore. Então, deste rebento vai nascer e crescer laranjas. Isto é enxertia. Está certo o que é enxertia? Tens tirado a passagem automática. Está tipo um temporizador de slides. Na apresentação de slides. Também dava para carregar no Isso é de 2005, o que é isso? Dava para carregar uma coisa direito do rato e depois aparece lá na palestra. Tipo, quando está em apresentação, carregar no botão direito do rato e nas opções às vezes tem aí. Algar. Já, também tem. Não sei, não sei dizer. Eu acho que tem uma CD que é mesmo. Então, perceberam o que é enxertia, não é? O processo de enxertia. Todos nós precisamos, por isso, o renascimento é como se fosse uma enxertia. Isto é, nós
nascemos com o pecado original. Não damos os frutos que Deus queria que nós dessemos. E então temos de receber a enxertia de alguém que tem vida. São os pais verdadeiros e nós, enxertando-nos, tomando o corpo, o sangue dele em nós podemos tornar-nos árvores frutíferas. É isto que quer dizer. Está bem? Ora bem, Jesus também diz: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma que não veja o Pai fazer. Ou seja, Jesus tinha de ver todo o processo da história até ele. É isto que Deus fez, chamemos assim. E ele não está a fazer nada, não irá fazer nada que não tenha visto Deus fazer. Isto é o que quer dizer. E Amós diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus discípulos, aos seus profetas. A segunda vinda de Cristo. Não sei se é para terminar. Não, continuar, não é? Portanto, a segunda vinda de Cristo será um homem. Daniel disse que vinha nas nuvens. Ele não verá nas nuvens, é simbólico. Nas nuvens é a água vaporizada, por isso purificada, que sobe e torna-se nuvens. Quer dizer que o Senhor da segunda vinda, ao vir nas nuvens, quer dizer, vem entre pessoas purificadas, que realmente não têm laços fortes com Satanás. Essas pessoas reconhecem que Ele é o Messias. Está certo? Jesus foi cognominado como o Nazareno. E o grupo que Jesus tinha foi chamado o grupo dos Nazarenos. Os judeus rejeitaram. Na segunda vinda de Cristo, em Apocalipse também fala nas nuvens. Porém, as nuvens, como eu disse, são pessoas purificadas, pessoas que não têm laços tão fortes com Satanás e que podem realmente conseguir ver o que a maioria das pessoas não consegue, tendo os olhos abertos. Portanto, no Apocalipse 12:5 diz que ele vem como um homem. Tal como Jesus veio como um homem, nasceu. O movimento no Apocalipse fala as primeiras pessoas que realmente conhecem o Senhor da segunda vinda é o movimento dos 144 mil. De onde é que vem esse número? Jesus teve 12 discípulos, não foi? 12. Então, 12 vezes 12 dá 144. Está bem? Está certo? Sim. 1000, quer dizer, muitos. Não é 144 mil contadinhos, quer dizer, 144 mil já tem aqui o grupo. Não. Mundo. 1000 quer dizer muitos. Milhares de milhões. Todavia, o povo escolhido, que é os cristãos, são os primeiros a rejeitar. Porquê? Porque Satanás domina o cristianismo. Satanás não quer que o Messias seja reconhecido. Para ser reconhecido, ele tem de ultrapassar imensas barreiras, ir para prisões, ser flagelado, ser caluniado, tem de passar por tudo isso, porque Satanás não quer.
mas ele será vitorioso. Assim, Jesus também em Mateus diz onde é que o Messias, quando vier, aparecerá. Jesus disse isto: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, através dos meios de comunicação, que são os relâmpagos, não é? A internet, não é? Toda a gente irá conhecer a segunda vinda de Cristo. Lá no Apocalipse, novamente, em 7:2-4, diz: vi depois outro anjo subir do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo, e gritou com voz forte aos 4 anjos, encarregados de fazer mal à terra e ao mar, dizendo: não causeis dano algum à terra e ao mar, nem às árvores, até que marquemos com o selo a frente dos servos do nosso Deus. Ouvi também o número dos que foram marcados com o selo: 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Para evidenciar, quem então será? No tempo de Jesus, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei maná escondido e dar-lhe-ei também uma ficha branca sobre a qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece, excepto aquele que o recebe. Isto está escrito em Apocalipse 2:17. As pessoas diferentes, mas com a mesma missão. E em 19, Apocalipse 19:6, diz: aleluia, porque tomou posse do seu reino o Senhor nosso Deus omnipotente. Alegremos e exultemos e demos glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa está adornada. Bem-aventurados aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, o primeiro Adão teve uma esposa. O segundo Adão, Jesus, não pôde consumar o casamento, as bodas do Cordeiro. O terceiro Adão terá uma esposa. E é nessa ceia das bodas do Cordeiro. A missão nova da segunda vinda de Cristo é unificação das religiões, ideologias e filosofias. A humanidade caída deve passar ao estado original através da purificação do pecado original. Esta rua terminou. Dá uma pausa. Intervalo. Intervalo. Pronto. Já está?